Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico da TV Geração Z, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós estamos aqui com José Domingos do Prado, ele é sócio de auditoria da Deloitte e vamos falar sobre governança corporativa e também IFRS. Mas antes vamos para a agenda econômica desta semana. O Ibovespa está iniciando hoje com 47.380 pontos. Na semana passada houve uma perda em relação à semana anterior de 1,70%. O dólar abriu hoje a 2,3534, com queda na semana passada de 1,39%. No Brasil, sairá essa semana aqui o resultado do PIB do último trimestre de 2013. Espera-se um crescimento baixo e isso, com certeza, essa economia fraca, essa economia com crescimento baixo, no final de 2013 e também início de 2014, está indicando para esse ano de 2014 também um provável crescimento baixo. O mercado já estima aí 1,6%, 1,7% de crescimento para esse ano. O que seria então mais um ano de crescimento muito baixo, né? Talvez eu diria aqui crescimento ridículo para o Brasil. Sairá também essa semana os dados, ou sairão, né, os dados do crédito de janeiro. Há uma tendência de um crescimento menor do volume do crédito em 2014 e com relação a 2013. As projeções são de um crescimento para 2013 da ordem de 14% e 2014 talvez a ordem de 11%, 12%. Já para 2015 a estimativa com relação ao crédito é um crescimento de 10%. Teremos essa semana mais uma reunião do Copom. O mercado está apostando em aumento da Selic de 0,25%, passando então de 10,5% para 10,75%. Vamos ver. Nos Estados Unidos, mudando agora para o cenário internacional, teremos a divulgação da revisão do PIB daquele país de 2013. Não se espera nenhuma novidade, então a projeção em torno de 2,2%, 2,3% deve permanecer. Na Europa sairão indicadores de confiança de inflação, além do resultado do PIB da Alemanha. Pesquisa Focus que acabou de sair. IPCA 2014, a semana passada nós tínhamos uma projeção de inflação para 2014 de 5,93%. Essa projeção aumentou um pouquinho para 6%. O PIB ano 2014, a projeção do mercado a semana passada 1,79%, agora 1,67%. Selic de fechamento 2014 mantém a estimativa igual à da semana anterior, 11,25%, fechamento do ano de 2014. Balança comercial 2014, a projeção é a mesma do mercado para a semana passada e essa semana, 7 bilhões e 900 milhões positivo para a balança comercial. Investimentos estrangeiros 2014, fechamento do ano, 58 bilhões era a estimativa da semana passada, essa semana 58 bilhões e 800 milhões de dólares. Câmbio final de 2014, a projeção do mercado aumentou um pouquinho, era para um fechamento de 2,48 reais por dólar, agora 2,50 reais por dólar. Nós temos um quadro que eu pediria para a técnica colocar no ar, que fala, tem muita informação aí, hein, pessoal, mas os pontos que eu destaco aí na comparação entre Brasil e México. A população do Brasil, 200 milhões de pessoas, 201 milhões, a do México, 119 milhões. O analfabetismo aqui no Brasil é 11,4%, no México um pouquinho maior, 13,9%. Expectativa de vida no Brasil, 72 anos e 8 meses, já no México é um pouquinho melhor, 75 anos e 7 meses. Um dado que também chama bastante atenção é o PIB per capita. Nós temos um PIB per capita no Brasil para o ano de 2013 de 10.860, para o México já maior que o Brasil, 11.513. Até o ano passado, 2010, 2012, a média foi de um PIB
México de 9.805 dólares per capita, né? E Brasil 11.638. Uma projeção para 2016 e 2018, nós temos aqui um PIB para o Brasil de 12.043 dólares na média desses 3 anos e no México 13.707 dólares. Um outro dado interessante desse quadro é que o México, em volume de exportação, de toda a exportação que ele faz, 78% é para os Estados Unidos, enquanto que o Brasil é 11,1%. O país para quem o Brasil exporta no maior volume é China, 17% de todo esse volume. Chama a atenção dessa semana é a indústria automobilística. A frota de veículos no Brasil hoje é de 35 milhões de veículos leves e pesados. Somando-se a esses 35 milhões, 12 milhões de motos e 600 mil tratores, nós temos uma frota total aqui no Brasil de 47 milhões e 600 mil veículos. Desta frota, 35% está no estado de São Paulo. Outros 35% estão no estado de Minas, Rio, Paraná e Rio Grande do Sul. Portanto, 70% da frota do Brasil, aqueles quase 50 milhões ou 48 milhões de veículos, estão nesses 5 estados. 77% então da frota nacional estão na região sudeste. Da frota de veículos de 35 milhões, 12,5 milhões têm mais de 10 anos de vida. A frota atual, olha esse dado interessante aqui, a frota atual do mundo hoje é 1 bilhão de veículos e neste montante deve ser acrescidos até 2030 mais 1 bilhão de veículos. Então, em 2030 seriam 2 bilhões de veículos. Só como referência, a frota dos Estados Unidos, aí eu falei para vocês, no Brasil 47,6 milhões, nos Estados Unidos 250 milhões é a frota dos Estados Unidos, a Europa também, toda ela mais ou menos 250 milhões. Com esse volume de veículos só de hoje, né, de 1 bilhão, é urgente o desenvolvimento de tecnologias que permitam dobrar ou aumentar a eficiência desses veículos. Tecnologia para isso já tem, além de incentivar novas fontes de energia limpa para veículos. Além disto, com certeza nós precisamos incentivar muito o crescimento e uso de transportes como trens e metrôs, uma insuficiência muito grande desse transporte aqui no Brasil. Internauta, hoje nós estamos com José Domingos do Prado, ele então é sócio de auditoria da Deloitte, e vamos conversar sobre IFRS e governança corporativa. Sua experiência profissional inclui trabalhos para clientes de vários setores, embora nos últimos anos tenha se concentrado em empresas de energia elétrica e telecomunicações, realizando trabalhos de auditoria sobre demonstrações financeiras e serviços de assessoria e colocações de títulos no exterior. Adicionalmente, tem atendido vários clientes na implementação de procedimentos de controles contábeis e de controles internos relacionados aos princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos, US GAAP, e as normas internacionais de contabilidade, que é o IFRS. Sua experiência também inclui assessoria a clientes na preparação e cumprimento da seção 404 da lei Sarbanes-Oxley, lá dos Estados Unidos. Ele até recentemente foi membro do Comitê Nacional de Normas Contábeis, é bacharel em Economia e em Contabilidade, pós-graduado em Controladoria, mestre em Contabilidade pela Universidade de São Paulo. Domingos, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Prazer estar de volta ao programa. Nós que ficamos contentes, o Domingos já há algum tempo atrás veio aqui no nosso programa e é ótimo ouvir as explicações dele, particularmente nesses assuntos muito ligados à economia, que são auditoria e IFRS. Eu fiz alguns comentários aí, mais ou menos do quadro econômico, isso está preocupando? Como é que você está sentindo? Porque a auditoria sente muito nos clientes, como é que está o clima da economia, como é que está? Sem dúvida, eu acho que para todos nós que trabalhamos com auditoria, trabalhamos de alguma forma vinculado ao mercado de capitais, o nível de atividade econômica, crescimento é essencial para que a gente possa desenvolver nossas atividades. O que nós temos visto já nos últimos 2, 3 anos é uma certa estagnação
onde principalmente o número de empresas que abrem seus capitais ou empresas que buscam operações mais sofisticadas para lançamento de títulos, lançamento de dívida, tem diminuído muito. E isso gera uma certa estagnação e uma perda relativa da relevância do Brasil em relação ao cenário internacional. Isso tem se percebido mais recentemente? Eu acho que o quadro tem se agravado mais recentemente. Se nós pegarmos o ano de 2013, o número de operações no mercado foi menor ainda que 2012, que já tinha sido um ano bastante ruim. Então, acho que o quadro atual ele é preocupante, na medida em que aquele volume de abertura de capitais, de empresas que buscavam se sofisticar, buscavam alternativas diferentes para se capitalizar, tem reduzido. As empresas têm confiado muito em formas tradicionais de financiamento, mais às vezes de curto prazo, e acho que esse modelo se esgotou e as empresas vão ter que buscar alternativas para se financiar, tanto no seu capital de giro, como também nos seus planos de expansão e investimento. Ainda nesses últimos dias eu estava ouvindo, Domingos, que o governo tem intenção, está estudando pelo menos, de aumentar impostos. Na semana passada ele deu uma mensagem para o mercado de que faria um controle forte de despesas nesse ano de 2014, a gente sabe que é ano da eleição, mais difícil, e o mercado aparentemente aceitou bem essa informação, tanto é que o dólar refluiu um pouco, está mais comportado, né? Agora, ele está falando muito em aumentar os impostos, principalmente os impostos de importação. Você acha que isso não vai trazer resultados para a inflação no Brasil? Eu vejo essa notícia com bastante preocupação. Primeiro, porque a ideia de alguns, quando se fala de importação, recai sempre sobre produtos supérfluos, o que não é mais uma realidade no Brasil. Hoje, quase todas as indústrias, ou quase todos os segmentos da nossa economia, dependem, em certo grau, de insumos importados, e aumentar o imposto de importação, sem dúvida, deve levar a um aumento de preço, tanto dos produtos importados, mas também dos produtos que são produzidos aqui no Brasil, em função da pressão de custos que isso pode gerar. Então, acho que qualquer aumento de impostos nesse momento em que a nossa indústria busca competitividade, em que ela busca uma ampliação de mercado, é muito preocupante. Domingos, IFRS e governança corporativa, esses dois assuntos estão ligados? Eu acho que sim. Na verdade, o IFRS é um conjunto de normas internacionais que todas as empresas sigam aqui no Brasil. É um facilitador para que as empresas se desvinculem de alguma forma, pelo menos no seu setor contábil, no setor de controladoria, no processo de tomada de decisão, de um modelo muito voltado para prestar contas à Secretaria da Receita Federal e que busque um modelo que traga informações úteis, tanto externamente quanto internamente. Então, isso leva a uma nova maturidade das nossas empresas e cria um ambiente propício para que nós possamos evoluir para um ambiente de governança mais complexo, para um ambiente de governança que privilegia a transparência, privilegia um relacionamento com a sociedade como um todo e não só com a autoridade fiscal. Domingos, eu acredito que a implantação do IFRS no Brasil até que foi um sucesso. Agora, isso é grandes empresas, empresas de capital aberto. Como é que estão as médias e pequenas com relação ao IFRS, que também vão ter que aderir, creio eu? Diferentemente, eu acho que de outros países, nós fomos até mais ambiciosos, porque a norma de implantação do IFRS no Brasil, que aqui nós traduzimos como CPC, né, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele foi direcionado não só para grandes companhias de capital aberto, que foi obrigatório a partir de 2010, mas também através dos órgãos reguladores da profissão, como o Conselho Federal de Contabilidade e os seus conselhos regionais, foi adotado como padrão único de contabilidade no Brasil. Óbvio que existem aí algumas alternativas, como, por exemplo, o CPC ou o IFRS para pequenas e médias empresas, que são normas um pouco mais flexíveis, mas que permitem também a empresa de capital fechado e mesmo a micro e pequena empresa brasileira adotar um padrão internacional de contabilidade em linha com o que está sendo feito na Europa e em outros países do mundo. A Deloitte é uma empresa internacional, grande parte dos países tem escritório. Como é que está o IFRS aí fora? Você já falou da Europa, que está bem adiantado. Como é que está a Ásia, que é importante para a economia do Brasil, né? Uhum. O IFRS teve a sua origem e a primeira implantação em grande escala na Europa, ou na União Europeia, para ser mais exato. Hoje, você tem boa parte da América Latina já implantou o IFRS, o Canadá está implantando o IFRS e a Ásia tem migrado
com uma velocidade bastante grande também para o IFRS, incluindo o Japão. Eu diria que hoje, do ponto de vista internacional, a grande economia que não migrou para o IFRS, que não demonstra sinais claros de migração, é apenas a economia dos Estados Unidos. Todos os demais países relevantes no cenário internacional estão migrando para o IFRS. Domingos, eu tenho uma pergunta da internauta Amanda. Como devemos encarar todas as mudanças contábeis que aconteceram e estão acontecendo? Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos, tanto para as empresas quanto para os profissionais da área contábil, de alguma forma de se tornar independentes em relação ao que era o padrão antigo. Vamos lembrar que no Brasil, durante muitos e muitos anos, a contabilidade funcionou a reboque da legislação de imposto de renda. Então, a contabilidade e mesmo os departamentos de controladoria das empresas se tornaram basicamente apuradores de impostos a recolher. A geração da informação contábil como instrumento de tomada de decisão, como um instrumento de informação ao público em geral, perdeu relevância. Então, acho que esta mudança, esta migração para os IFRS é uma grande oportunidade para valorizar os profissionais da contabilidade, para valorizar os departamentos de controladoria e também para inserir as empresas brasileiras num contexto maior, num contexto de transparência que permite prestar informações padronizadas aqui no Brasil e no mundo. Domingos, tem uma pergunta do Carlos Augusto. Ele já pergunta um pouquinho de governança. Qual o impacto econômico da implantação da governança corporativa nas empresas? Será que tem impacto econômico? Não sei. Eu acho que governança, ou uma boa governança, para a gente qualificar, hoje é uma necessidade de qualquer empresa. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, como eu disse, do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista de insumos, do ponto de vista de mercado, ele está inserido num contexto internacional. Estando inserido num contexto internacional, os vários stakeholders, como a gente costuma dizer no mercado, os clientes, fornecedores, potenciais investidores, credores, todas essas empresas, elas cobram um relacionamento transparente, um relacionamento profissional, um relacionamento que gere confiança. Para que isso exista, é essencial um bom processo de governança. Se a empresa não tem uma boa governança, acaba prevalecendo a visão do dono e não a visão do controlador. E isso tem uma diferença muito grande entre você ser dono ou controlador de uma empresa. Domingos, com a implantação do IFRS em várias empresas, dá para a gente fazer alguma comparação entre antes da implantação e depois? Teve mudanças entre um cenário e outro? Eu acho que sim, eu acho que eu toquei brevemente nesse assunto. Quando a gente olhava as empresas brasileiras antes do IFRS, o que nós tínhamos é um departamento de contabilidade, muitas vezes a própria controladoria, basicamente acumulando uma série de dados e de transações com o objetivo de apurar e pagar impostos. Quando a empresa necessitava de informações mais amplas, talvez até mais sofisticadas, ela tinha que recorrer a sistemas gerenciais para que pudesse obter esses relatórios, para que pudesse obter essas informações, de alguma forma guiar tanto a sua comunicação com o público, como também o processo decisório. Hoje, com o IFRS, o que se vê é uma maior integração. Você vê a controladoria, você vê a contabilidade participando do dia a dia da empresa, tentando traduzir as operações, traduzindo as aspirações até da companhia em planos, projetos e relatórios que permitem uma comunicação mais uniforme, tanto interna quanto externamente. Além do envolvimento de outras áreas, né? Área de produção, engenharia, um envolvimento bem maior com a própria contabilidade, né? Informando dados. Sem dúvida. As normas do IFRS, se a gente pode colocar dessa forma, elas exigem um nível de divulgação e, às vezes, um nível de interpretação sobre qual é o impacto de uma dada transação muito mais complexo do que antes. Então, hoje, o profissional de contabilidade, o profissional de controladoria, ele tem que interagir com todos os departamentos da empresa para entender qual é a realidade de negócio, qual é a essência da transação e, assim, poder aplicar corretamente as normas de contabilidade. Quando o Brasil implantou o IFRS, você tinha uma das normas ligadas ao imposto de renda de que as diferenças eram para ser deixadas de lado. Não sei se o termo certo é esse, Domingos. Recentemente o governo mudou isso. Como é que está esse assunto? Esse assunto ainda gera muita confusão no mercado, porque quando se implantou o IFRS no Brasil, a proposta é que houvesse uma neutralidade fiscal, ou seja, que a mudança de norma contábil não poderia trazer impactos tributários para as empresas.
E foi criado o regime, o RTT, né, que é o regime tributário transitório, venceu o prazo, a Secretaria veio com uma nova proposta de uma forma diferenciada ou de segregar o que é a contabilidade fiscal da contabilidade para fins gerenciais ou para fins de informações ou para fins societários, mas infelizmente ainda existe muita confusão, ainda existe muita discussão no mercado. Não é novidade para ninguém a busca constante do governo em aumentar a tributação. Então, por exemplo, assuntos como dividendos, se deve ser tributado pelo lucro contábil ou pelo lucro fiscal, ainda é um assunto muito controverso, tem gerado muita discussão, muita dificuldade no mercado. É o que a gente vê, você falou aí da questão tributária, né? A gente vê uma eficiência muito grande na cobrança de impostos por parte do governo, tanto federal, estadual, municipal. O que a gente infelizmente não vê é o retorno do serviço na mesma eficiência da cobrança. Talvez esse seja o grande problema do Brasil. Não sei se você concorda com isso. Eu diria que, sem dúvida, pelo menos o sistema de arrecadação tributária no Brasil, ele provavelmente é o mais ágil, mais moderno do mundo. Infelizmente, em outros aspectos econômicos, a gente não pode colocar o Brasil na mesma ordem de grandeza. Domingos, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Fernando Adas, estou com vocês toda quarta-feira ao meio-dia aqui na TV Geração Z, no programa Marketing do Ideal ao Real. No programa, nós discutimos ideias e conceitos aplicados ao dia a dia dos seus negócios. Venha assistir Marketing do Ideal ao Real toda quarta-feira ao meio-dia, TV Geração Z. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Um pequeno gesto para a ignição, movimenta a roda de ação e reação. Toda essa dureza das Marias e Joãs se tornam beleza quando o amor entra em ação. Um sorriso aberto, estampado de João. Olá, eu sou Miriam Isabel, eu estou aqui na TV Geração Z no programa Poder Criativo. Todas as quintas-feiras, às 13 horas, eu tenho um encontro marcado com você para lembrar que é você o criador da própria vida. Não se esqueça, Poder Criativo, quinta-feira, às 13 horas.
Internautas, já voltamos, programa Momento Econômico, hoje conversando com o sócio de auditoria da Deloitte, José Domingos do Prado, falando de IFRS e governança corporativa. Domingos, tem uma pergunta da internauta Roberta que é o seguinte: numa organização de capital aberto, é mais fácil aplicar o IFRS do que em uma empresa de pequeno e médio porte? Por quê? Eu acho que existe uma compensação para a companhia aberta e para a companhia fechada ou de pequeno porte. Óbvio que uma companhia aberta, no mais das vezes, ela tem uma estrutura contábil e de controladoria muito mais sofisticada, até pela necessidade de dar informações periódicas ao público. Isso, obviamente, que facilita a contratação e a manutenção de especialistas em IFRS o tempo todo dentro da empresa. Por outro lado, uma companhia fechada, uma companhia de pequeno porte, apesar de ter uma estrutura menos sofisticada ou menos complexa, ela tem também um conjunto de normas simplificadas que ela pode aplicar. Então, esse conjunto de normas permite alguns atalhos em assuntos complexos, como, por exemplo, aquisição de empresas ou combinação de negócios ou head accounting, que facilita a aplicação dos IFRS. Então, eu acho que existe um balanço entre a sofisticação e complexidade das normas que iguala a facilidade de implementar o IFRS tanto para companhias abertas de grande porte como para companhias fechadas de porte médio e pequeno. E uma outra questão aqui, Domingos, é o Luiz Carlos. É importante lembrar que a contabilidade é avaliada em sua capacidade de fornecer informações úteis ao processo decisório dos usuários? É uma pergunta. Eu concordo plenamente. O valor da contabilidade, o valor do profissional da área contábil, ele está diretamente relacionado à sua capacidade de fornecer informações que sejam úteis, não só internamente para a empresa, mas para a sociedade de uma forma geral. E é por isso que eu comentei anteriormente que eu acho que a implantação do IFRS no Brasil veio valorizar a profissão contábil, porque nós migramos de uma situação de contabilidade meramente tributária ou para fins de pagamentos fiscais e passando a ter um instrumento de gerenciamento, de comunicação da empresa com a sociedade. Então, sem dúvida, acho que esse novo papel vem valorizar a contabilidade, vem valorizar os seus profissionais. Mais ou menos em linha com o que você está comentando, a contabilidade normalmente sempre foi avaliada para compilar dados e guardar os dados. Quer dizer, com o IFRS, pelo que você está dizendo, o foco é muito diferente, porque aqueles dados têm que ser aproveitados para tomar decisão. Eles têm que ser aproveitados para tomar decisão e outra, à medida que você tem um padrão internacional, você pode inclusive começar a comparar a performance da sua empresa aqui no Brasil com a empresa em qualquer lugar do mundo que adote a IFRS. Porque a medição dos resultados ou da performance da companhia passa a ser feita dentro de um único padrão. Então a comparação se torna muito mais fácil, muito mais útil e, consequentemente, a habilidade de uma empresa brasileira, por exemplo, fazer o que a gente chama de um benchmark, uma comparação com os seus pares, se amplia muito, porque eu não fico mais restrito aos meus concorrentes aqui no Brasil. Se eu quiser fazer uma comparação com as empresas de Singapura, ou com as empresas canadenses, ou com as empresas europeias, ou outras companhias aqui na América Latina que também adotam esse padrão contábil, as informações são muito mais comparáveis. E o que a gente observa, né, Domingos, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos e agora até na Ásia, uma preocupação e um respeito muito grande pela contabilidade e a importância que ela tem. O que a gente tem visto, e ainda hoje no Brasil, principalmente nas pequenas empresas, é não levar muito em consideração a contabilidade. Então, isso significa que muitas vezes a empresa não tem controle. Agora, como é que vai desenvolver sem ter contabilidade e controle? Não vai se desenvolver, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que hoje em dia, independente do porte da empresa, você ter um bom profissional de contabilidade, que você consiga de fato ter um conjunto de relatórios, um conjunto de dados que, como eu disse, sejam úteis para a gestão da empresa é essencial. É óbvio que aquelas empresas muito pequenas não vão conseguir ter eventualmente um profissional alocado 100% do tempo, mas acho que mesmo a sofisticação dos escritórios de contabilidade ou das empresas de terceirização levam a essa necessidade de ter profissionais muito melhor formados, de profissionais que têm um papel muito mais amplo do que simplesmente acumular dados, que possam de fato fornecer informações de qualidade que ajudem no planejamento e na gestão da empresa. Você comentou na primeira parte do programa, no primeiro bloco, de que o CPC aqui no Brasil
colocou para a prática o IFRS. Tem mais alguns estudos que estão sendo feitos pelo CPC para implantar? Tem algum que você destacaria? Não, eu acho que o compromisso que existe no Brasil, tanto da Comissão de Valores Imobiliários quanto do CPC, é se manter sempre atualizado, que qualquer nova norma que seja implantado a nível mundial pelo IASB, né, que é o órgão que coordena a emissão dos novos IFRS, que eles sejam adotados de imediato aqui no Brasil. Então, todas as novas normas que saem no exterior, elas são traduzidas e implantadas aqui no Brasil, então é um trabalho constante. Mas eu diria que, mais recentemente, o que o CPC tem feito e a atenção que ele tem dado para as pequenas e médias empresas é fundamental, para que, como nós discutimos, o IFRS não fique restrito àquelas grandes corporações de capital aberto, mas sim que seja um padrão universal para todas as empresas brasileiras. No Brasil, a gente estava até comentando antes de iniciar o programa, se você olhar aí percentualmente, o número de empresas de capital aberto, vis-à-vis o tamanho da nossa economia, é pequeno. Você fala das aplicações, o consumidor, aplicações na área de ações, talvez 9%, 10%. Enquanto você vai Estados Unidos, 60%, 70% é em ações. Você vai na Europa, da mesma forma. Você vai na Austrália, 40%, 50%. Eu não vejo alternativa para o Brasil a não ser seguir esse caminho. Agora, será que não está faltando algum incentivo por parte do governo com relação aos impostos para diminuir e incentivar a empresa a abrir capital no Brasil? Sem dúvida. Eu entendo que hoje o mercado de capitais no Brasil, quer dizer, não o mercado de capitais, mas o mercado de companhias abertas, é um mercado muito pequeno, muito restrito e ainda muito caro. Para uma companhia abrir o seu capital, na hora que ela tem que cumprir todas as exigências para preparar os prospectos, para fazer os arquivamentos nos órgãos, ainda é um processo longo e caro. E deveria haver algum tipo de incentivo do governo, talvez na forma de abatimento desses custos de abertura de capital do seu imposto de renda, não precisa ser de imediato, ao longo do tempo, mas que mais empresas possam acessar esse capital ou possam acessar este mercado para que haja uma maior pulverização do número de ações que estão sendo negociadas e, consequentemente, um aumento dos poupadores ou investidores. Até porque o acesso às ações é uma forma, no mundo todo, barata e rápido para as empresas financiarem os seus projetos de expansão. Infelizmente, no Brasil, as empresas ainda têm que recorrer quase que exclusivamente à dívida para realizar esses planos. É verdade. E é como você comentou no primeiro bloco, né? Você tem aí um momento que as empresas até então se financiavam muito com a dívida, agora já chegou num limite. Quer dizer, a alternativa é o mercado de ações ou mesmo títulos lá fora, debentures ou debentures aqui no Brasil, né? Para aquelas empresas, principalmente onde, digamos, a figura do dono, do controlador seja muito forte e ele não queira compartilhar o controle da empresa com terceiros, o lançamento de títulos negociáveis, sejam as debêntures aqui no Brasil ou os bonds no exterior, ainda é uma alternativa para se conseguir taxas às vezes mais baratas do que através de bancos, com um perfil mais longo e ao mesmo tempo dar ao público, no caso os credores, aí, os bondholders, os debenturistas, uma possibilidade de participar dos resultados da companhia. Sem dúvida, as empresas de capital aberto, todas elas implantaram o IFRS. As empresas, algumas de porte, que não implantaram, existem ainda? E se existem, elas vão conseguir sucesso sem o IFRS? Eu acho que pode existir empresas de pequeno e médio porte no Brasil que ainda não tenham implantado o IFRS, mas deve ser uma exceção. E eu acho muito difícil qualquer companhia se inserir no contexto econômico sem o IFRS. Por exemplo, hoje é muito difícil dizer que uma empresa, por menor que ela seja, ela vai sobreviver exclusivamente com o capital investido pelos seus fundadores. Ela sempre vai ter que recorrer a um banco, como nós comentamos, a um parceiro, a um sócio, e para ter acesso a esse dinheiro, a este capital, ela necessariamente vai ter que prestar informações públicas, mesmo que públicas no sentido de entregar uma demonstração financeira a um banco, entregar a demonstração financeira a um grande fornecedor ou a um parceiro, e no momento de tornar essa informação externa, ela necessariamente tem que estar cumprindo as normas internacionais de contabilidade.
Daria para fazer um diagnóstico de como estão as empresas no Brasil com relação à governança corporativa? Eu acho que a maneira mais fácil da gente olhar a governança no Brasil é de maneira comparativa. Eu diria que nós ainda estamos muito atrasados em relação a vários países do mundo, principalmente porque, infelizmente, as nossas empresas não estão tão internacionalizadas. Então, existe ainda hoje a figura muito forte do dono. E eu sempre brinco, eu digo, olha, você pode ser dono sem essa figura. Existe uma diferença muito grande entre dono e controlador. O controlador, obviamente, tem toda a liberdade, todo o direito de tomar as principais decisões em relação ao futuro da companhia, em relação aos investimentos, diversificação de produtos, parcerias, a mercados a serem atendidos. Eu acho que essa é a figura do controlador. E o dono, normalmente, tende a confundir o que são os seus interesses pessoais com os interesses da empresa. Então, a segregação entre interesse pessoal e interesse da organização é essencial para que a gente possa evoluir num movimento de boa governança corporativa no Brasil. E o que a gente observa, né, Domingos, muitas empresas pequenas e médias que estão crescendo, chega num ponto que ele precisa de um parceiro local ou mesmo um parceiro tecnológico lá de fora, e muitas vezes isso é barrado porque ela exatamente não tem governança corporativa. Eu já vi vários insucessos por causa disso. Então, é tremendamente necessário, né? Às vezes mesmo, não só empresas de pequeno porte, às vezes mesmo empresas de grande porte, que às vezes tentam abrir o seu capital ou buscar uma parceria estratégica e tem uma dificuldade porque elas não conseguem passar esta barreira do dono, ou ultrapassar esta barreira do dono, na verdade. Então, quanto mais cedo a companhia começa a se movimentar para ter um bom processo de governança corporativa, para que a figura do dono seja separada da empresa e da figura do controlador, mais chance de sucesso tem a companhia. E em termos de governança, se a empresa está preocupada com isso e quer trilhar esse caminho, quais são os pontos que você sugeriria para esse dono da empresa ou essa empresa trilhar? Eu acho que o primeiro passo é adotar uma postura de maior transparência. E quando eu falo em transparência, acho até que o capítulo da informalidade no Brasil está relativamente superado. Porque hoje, com grande parte dos meios de pagamento são eletrônicos, há pouco espaço para a informalidade. O passo seguinte é a transparência. Eu acho que este empresário que tem a sua pequena microempresa, às vezes até uma empresa familiar de grande porte, tem que entender que ele tem que ser transparente com a sociedade. Ele tem que dar a informação correta aos seus colaboradores, aos órgãos reguladores, aos fornecedores, aos clientes. E a transparência sempre é muito premiada pela sociedade. Eu diria que normalmente o mercado castiga aquelas empresas que ele tem desconfiança. Agora, uma empresa, mesmo passando um momento delicado, que às vezes tem que passar por um processo de mudança tecnológica, de renovação de produtos, ou até mesmo eliminar endividamento, se ele trata esse tema difícil com transparência, o mercado normalmente colabora, se torna parceiro e ajuda essa empresa se ela tiver algum valor intrínseco, se ela tiver alguma ideia boa de como desenvolver seu negócio. Agora, esconder informação do mercado é um crime mortal. Digamos que a empresa optou, então, para trilhar esse caminho de governança, e você disse muito bem, a questão da transparência é fundamental. Ele aceitando, que recomendação você faz a esse dono? Quais as primeiras práticas e procedimentos que ele vai ter que adotar para trilhar esse caminho de transparência e governança? Bom, eu acho que o primeiro passo, de fato, é ter um sistema de informação confiável, para que ele mesmo tome as decisões corretas, que ele se sinta confortável de dividir essas informações com o mercado. E, na sequência, é aceitar essa segregação que eu comentei, que você pode ter o controle da companhia, você pode ainda continuar sendo um grande empreendedor, com inovação, com novas ideias, com criatividade, sem ser o dono dominador da companhia. Ser controlador não significa ser dono, não significa dominar a companhia. Significa gerir, significa dirigir a companhia rumo ao seu sonho, à sua visão, ao futuro que você gostaria para aquela companhia. Não, e ele como acionista, fatalmente, na maioria dos casos a gente vê, vai agregar um valor fantástico à nova tecnologia que ele vai adquirir, ou mesmo a parceria que ele faça, né? Porque vai aumentar o volume do negócio, e a gente tem visto muitos sucessos nesse sentido aí no Brasil afora, né? Não, sem dúvida. Eu acho que toda grande companhia começa com um grande empreendedor. Alguém que seja criativo, alguém que seja destemido, que não tenha medo de quebrar barreiras, de quebrar paradigmas e lançar novos produtos ou novas ideias no mercado.
Agora, o fato de haver essa figura, às vezes, criativa, importante para a criação da empresa, sem dúvida, não elimina a necessidade da transparência, a necessidade da profissionalização, a necessidade de uma comunicação efetiva com o mercado. E você falou de profissionalização, Domingos. Nesse caso, muitas vezes você tem que trabalhar no sentido de aprimorar o seu funcionário. E muitas vezes talvez você tenha que complementar o seu quadro com outros que você não tem essas qualidades naquele momento na empresa, né? Não, sem dúvida, eu acho que dependendo do momento que a empresa está vivendo, do seu tamanho, do seu porte, às vezes ela vai enfrentar, por exemplo, uma combinação de negócios, ou se ela resolve adotar, porque ela está exportando, uma estratégia de hedge, ela vai se deparar com assuntos muito complexos que talvez não valha a pena, naquele momento, ter um especialista interno. Então ela tem que buscar ajuda no mercado, tem que buscar um consultor, tem que terceirizar a parte desse trabalho, mas ao mesmo tempo ela tem que investir na valorização dos seus funcionários para que eles possam acompanhar o crescimento da empresa. Isso é essencial, até porque muitas vezes um grande empreendedor, muito criativo, que é um grande vendedor, não necessariamente ele é o melhor administrador do mundo. E reconhecer essa limitação e buscar os parceiros corretos é essencial para garantir o sucesso da empresa. Você falou de empreender. Pela sua experiência, você considera que o brasileiro é um empreendedor? Eu considero que o brasileiro é um empreendedor, até porque acho que, de uma forma geral, nós somos muito criativos. Nós sempre buscamos ideias novas, tanto no exterior como a geração de novas empresas ou novos negócios aqui no Brasil. O que eu acho que, infelizmente, no Brasil, o que falta é essa estrutura de apoio ao empreendedorismo, seja através do financiamento ou uma estrutura profissional que possa auxiliá-lo na gestão do negócio e garantir o sucesso das suas ideias. A questão da burocracia também, acho que atrapalha muito no Brasil, né? Você vê que para abrir uma empresa, N papéis, vários países você leva 2, 3 dias, alguma no mesmo dia, aqui você leva semanas. E nem vou falar em fechar, né? Porque falar em fechar acho que não consegue. Eu acho que faz parte da vida de qualquer empreendedor abrir uma empresa, como também fechar a empresa. Raramente um grande empreendedor, em algum momento da sua trajetória, não falhou. Né? Ele teve alguma empresa que teve sucesso e teve que recomeçar. Aliás, a capacidade de recomeçar é uma característica do empreendedor. Então, abrir e fechar uma empresa no Brasil é um pesadelo. É um processo extremamente burocrático, extremamente custoso. E acho que isso muitas vezes mata ou impede que algumas grandes ideias cheguem ao mercado. Na área você disse nas pequenas empresas, você tem, quando você não tem uma estrutura, não consegue manter uma estrutura de contabilidade, muitas vezes você tem que recorrer a serviços de terceiros. A responsabilidade do profissional, tanto aquele que você contratou, com carteira assinada, é a mesma do profissional contador que você contratou um terceirizado, não é? Sem dúvida. E acho que um cuidado que eu tenho que recomendar aí a todos os micro e pequenos empresários que recorrem a trabalhos terceirizados é isso, que busquem empresas que de fato tenham uma boa reputação, tenham uma boa qualidade, que talvez tenham um preço um pouco maior do que o escritório do lado, mas que vão fornecer informações úteis na gestão do negócio, no processo de tomada de decisão, que vão facilitar para esta pequena e microempresa, inclusive o crescimento e a entrada no mercado de capitais. Como eu disse, é essencial. Hoje em dia, dizer que você vai viver exclusivamente do capital do sócio é muito difícil. O mercado hoje tem uma agilidade, um volume de crescimento muito grande, e em função disso as empresas têm que, para inovar, para lançar novos produtos, para crescer, recorrer ao mercado de capitais e tem que ter informações confiáveis. Então, a seleção de um bom prestador de serviço é essencial. As empresas grandes e médias, com certeza, encaram o profissional de auditoria, tanto o profissional de auditoria externa quanto o profissional de auditoria interna, de uma maneira muito positiva, de uma pessoa que tem experiência e vem colaborar. Que dica você daria para as pequenas e médias empresas que não têm auditoria e fica meio assustado quando fala de auditoria, quando ao contrário, ele é um profissional que vai ajudar no processo, nos controles? O que você poderia comentar? Eu acho que as pequenas e médias empresas, sobretudo aquelas que têm planos de crescimento, querem de alguma maneira entrar no mercado de capitais, elas precisam recorrer ao profissional de auditoria. Primeiro porque o profissional de auditoria vai dar uma tranquilidade para esse empresário, para esse empreendedor,
que a forma como ele está se comunicando com o mercado está correta, atende a todas as normas. E o auditor, de uma forma geral, principalmente numa situação como essa, de uma pequena e média empresa, ele vai ser um grande parceiro. Ele vai ajudar no treinamento e na formação do profissional interno da companhia, ele vai guiar esse empreendedor para que ele consiga romper algumas barreiras e ser mais transparente na sua comunicação com o mercado. E, sem sombra de dúvida, vai ter um papel essencial para que a companhia acesse o mercado de capitais de forma mais rápida e sem o trauma de passar por uma diligência que mude completamente as informações que a companhia vinha passando ou vinha de alguma forma divulgando ao mercado. E esse empresário, esse dono, acho que não pode tirar da cabeça de que o mundo é cada vez mais uma aldeia global, né? Se o Brasil ficar fora do mercado, ele vai perder competitividade, né? Eu acho que tem que incentivar isso, e os empresários têm que melhorar para poder disputar lá fora. Eu não tenho dúvida, eu acho que qualquer empresa, por menor que ela seja, mesmo que seja a pequena oficina de serigrafia que está lá na oficina da casa do pequeno empreendedor, de alguma forma ele tem interação com o mercado global. Seja quando ele precisa de um insumo, e esse insumo, no mais das vezes, vai ter algum componente importado, quando ele pretende crescer e ele percebe que ele pode exportar, ou ainda quando ele precisa de um financiamento, ele descobre que, eventualmente, se ele tomar um empréstimo exterior, ele vai ter uma taxa muito mais baixa que se tomar um empréstimo em reais aqui no Brasil. Então, ele está inserido no mercado global. E para estar bem inserido nesse mercado, para ser tratado com respeito, para ter as mesmas oportunidades, é essencial que ele tenha transparência, que ele tenha um bom sistema contábil, que ele consiga cumprir as normas de comunicação e transparência corporativa. Domingos, estamos chegando no final. Passou muito rápido, esclarecimentos importantes que você deu. Os seus comentários finais. Eu só queria agradecer, enfim, mais uma vez o convite de estar aqui presente. Eu espero ter podido esclarecer para os nossos internautas um pouco mais sobre FRS e governança corporativa. E como mensagem final, eu deixaria esse comentário, que as empresas, não importa qual seja o porte da empresa, é essencial que ela tenha um bom sistema de informação, é importante que ela trate com seriedade a área contábil e que ela se comunique com transparência com o mercado em geral. Isso é muito importante o que o Domingos comentou. A ANEFAC, Domingos, agradece a você, agradece a Deloitte por esse momento. Isso eu acho que sempre ajuda o internauta. E estamos à disposição, se quiser contatar a ANEFAC, o site é www.anefac.com.br. E, internauta, mais uma vez obrigado e até a próxima semana. Até lá.